Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar com a nossa primeira aula do curso de Geometria Analítica desse período letivo excepcional. E só para dar uma introduzida no que é que a gente vai ver ao longo desse curso, um curso de Geometria Analítica ele tem como motivação a gente desenvolver técnicas para resolver problemas de geometria de maneira analítica. Então a gente vai desenvolver ferramentas, operações, para que a gente possa tratar esses problemas com conta e não necessariamente com transformações geométricas ou coisas do tipo. Na aula de hoje, a gente vai começar vendo a ferramenta que vai possibilitar que a gente faça isso na geometria, que são os vetores, certo? A gente vai discutir brevemente o que são grandezas escalares e vetoriais, vai definir de maneira formal o que seriam vetores e as operações e propriedades, e depois a gente vai ver uma maneira de entender os vetores através das coordenadas, no caso do plano, que mais na frente a gente vai fazer no espaço também. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma breve discussão aqui sobre o que são grandezas escalares e vetoriais. Algumas grandezas, elas exigem apenas uma informação para estarem completamente determinadas. É o caso, por exemplo, do comprimento, da área, do volume, da massa, da temperatura. Todas essas coisas só precisam de um número para determiná-las. Claro que uma unidade de medida também, mas só a intensidade é suficiente para descrever aquela grandeza. Enquanto que algumas outras grandezas elas precisam de um pouco mais de informação. Essas grandezas a gente chama de grandezas vetoriais. Elas não precisam só da intensidade ou de uma medida, elas precisam de comprimento ou intensidade, direção e sentido. É o caso, por exemplo, de um deslocamento, de uma velocidade, uma aceleração, uma força. Não adianta só dizer a intensidade, você tem que indicar qual é a direção e o sentido em que aquela força está sendo aplicada, aquela velocidade está direcionada. Isso são grandezas vetoriais. Usualmente, para representar grandezas vetoriais, a gente costuma usar setas. Então, talvez antes de começar a falar propriamente de vetor, talvez a gente tivesse formalizar um pouco melhor o conceito de seta no contexto matemático. Para a gente, o que usualmente se chama de seta, a gente chama de um segmento orientado ou um vetor aplicado. E o que é um segmento orientado? O segmento orientado é nada mais do que um par ordenado de pontos. E por que um par ordenado? Porque um par ordenado ele dá uma ideia de ordem. Você tem um primeiro elemento e um segundo elemento. Então, nesse par ordenado AB, eu digo que o primeiro ponto lá do par ordenado ele é chamado de origem. A origem do segmento orientado. Já o segundo ponto eu vou chamar de extremidade. O segmento orientado que tem origem em A e extremidade em B, ele vai ser indicado através da notação de par ordenado mesmo, que é primeiro ponto, depois segundo ponto. É importante deixar claro que essa definição ela serve tanto para o plano quanto para o espaço, na verdade. Quando a gente tem origem igual à extremidade, a gente vai considerar isso um segmento orientado também, mas esse tipo específico de segmento orientado a gente chama de segmento nulo. Então, ok, a gente já tem uma ideia formal do que seria uma seta. Vamos agora tentar entender mais ou menos o que seriam as propriedades essenciais de um segmento orientado, ou seja, o que seria um comprimento, o que seria direção e sentido para essas setas. O que é o comprimento de um segmento orientado? Então, se eu tenho um segmento orientado que eu vou colocar aqui A, B, ora, como a gente está num espaço ou num plano euclidiano, a gente tem uma ideia de distância. Fixado uma unidade de medida, por exemplo, faz sentido a gente se referir ao comprimento do segmento AB, certo? Então, eu vou usar essa ideia que a gente já tem no plano para servir como comprimento de um segmento orientado. Então, o comprimento do segmento orientado para a gente vai ser o comprimento do segmento que suporta aquele segmento orientado, ou seja, o comprimento do segmento de reta AB. Já com relação à direção, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu vou dizer que dois segmentos orientados, para essa ideia a gente precisa que eles sejam não nulos. Eu vou dizer que eles têm a mesma direção quando eles estão apoiados em retas que são paralelas. Então aqui na figura eu tenho os segmentos de reta AB e CD, certo? E como as retas AB e CD são paralelas, então eu digo que esses segmentos orientados eles têm a mesma direção ou simplesmente são paralelos. Então agora a gente já tem uma ideia formalizada para comprimento e para direção. Restando agora a gente falar em sentido. Antes de partir para a definição, é importante a gente observar o seguinte. Se eu tiver uma reta aqui, e nessa reta eu colocar dois pontos,
apenas para servir de referência, eu posso desenhar setas com duas propriedades diferentes. Eu posso desenhar uma seta que vai de A para B, não necessariamente com o mesmo tamanho, mas... Ou eu posso desenhar uma seta que vai de B para A. Qualquer outra seta que eu desenhe, que seja paralela a essa reta ou que esteja por cima dessa reta, vai ter uma dessas duas propriedades. Ou ela vai apontar na direção de A, no sentido de A para B, ou ela vai apontar no sentido de B para A. Então a gente só tem essas duas possibilidades de sentido. Então quando a gente compara segmentos orientados, uma coisa que fica clara é que só podemos falar em sentido quando eles têm a mesma direção, quando eles são paralelos a uma mesma reta. Além disso, só vão ter duas possibilidades diferentes de sentido. Então, quando eu comparar dois segmentos orientados, ou eles vão ter o mesmo sentido, ou eles vão ter sentidos contrários. E aí vamos à definição. Se eu tenho dois segmentos orientados, AB e CD, que são paralelos, eu digo que eles têm mesmo sentido quando? Aí a gente vai precisar separar em dois casos. O primeiro caso, que é o que está ilustrado aqui na figura 1, é o seguinte. Eu posso traçar uma reta ligando as origens. E essa reta ela vai dividir o plano determinado por essas duas retas em duas partes. Se as extremidades tiverem de um mesmo lado, eu digo que esses dois segmentos orientados têm mesmo sentido. Se eles estiverem de lados opostos, então eles têm sentidos contrários. Certo? Vocês podem até fazer uma figura parecida com essa, só que trocar o sentido e ver o que acontece exatamente quando você liga as origens por uma reta. Tá? Só que nem sempre a coisa aparece dessa forma. Às vezes pode acontecer como na figura 2 aqui embaixo. Certo? Você tem dois segmentos orientados que estão dispostos numa mesma reta. A, B e C, D estão dentro de uma mesma reta. E aí, como é que você vai fazer para comparar o sentido agora? Então, para comparar o sentido aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente sabe comparar quando as retas são diferentes. Então, eu vou colocar uma reta aqui, paralela à reta AB. E nessa reta, usando a ideia da figura 1, eu posso colocar um segmento orientado que tenha mesmo sentido que o segmento AB. Eu vou chamar esse segmento orientado suporte aqui que eu peguei de A', B'. Então, ok, A' e B' tem mesmo sentido que AB. Então, como é que eu comparo AB e CD? Ora, eu vou comparar AB e CD comparando A', B' com CD. E eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que AB, A', B' tem mesmo. De que maneira? Eu vou dizer que AB e CD tem mesmo sentido quando A', B' e CD tiverem mesmo sentido com acento circunflexo. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue comparar sentido de qualquer par de segmentos orientados, desde que eles sejam paralelos. Tá? Se os segmentos não forem paralelos, não faz sentido falar em sentido. Então, agora a gente já tem um objeto matemático, um objeto geométrico, que ele possui as características que a gente exige para um vetor, que a gente pode usar para caracterizar grandezas vetoriais, que são comprimento, direção e sentido. Mas é importante a gente observar que a gente ainda não chegou no nosso propósito. O que a gente espera é que um vetor seja um objeto que está determinado apenas por comprimento, direção e sentido. Mas veja que se eu tiver dois segmentos orientados que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, a princípio, esses segmentos orientados eles são diferentes. Né? Porque como par ordenado, se os elementos são diferentes, então os objetos são diferentes. Mas a gente não quer isso. A gente quer que o vetor ele esteja unicamente determinado por comprimento, direção e sentido. Ou seja, se eu tiver dois objetos desse
que tem mesmo comprimento, direção e sentido, então o que eu quero é que eles sejam o mesmo vetor. Então, para resolver esse dilema, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa bem simples. Então, dado um segmento orientado a B, eu posso pensar no seguinte. Eu posso juntar todos os segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, direção e sentido que a B. Juntar todos esses conjuntos, todos esses segmentos orientados num conjunto. E se a gente fizer isso para todos os possíveis segmentos orientados, a gente vai observar o seguinte, que cada conjunto desse ele está determinado única e exclusivamente pelas propriedades de comprimento, direção e sentido, que são aquelas dos segmentos orientados que estão dentro deles, certo? Então, cada conjunto desse vai ser o que a gente vai chamar de vetor, certo? Então, o que é um vetor? Como é que a gente define um vetor? Um vetor é um conjunto de segmentos orientados onde todos esses segmentos têm o mesmo comprimento, direção e sentido. Além disso, esse conjunto ele é maximal, no sentido de que qualquer outro segmento orientado que tenha esse mesmo comprimento, direção e sentido também vai estar dentro do conjunto. Quando a gente coloca, que nem a gente colocou aqui, né, a gente começou com um segmento orientado e definiu o vetor a partir dos segmentos que têm mesmo comprimento, direção e sentido que eles, a gente diz que o segmento AB é um representante desse vetor. Tá? Não só AB, mas todo segmento orientado dentro desse conjunto é um representante desse vetor. Então, se aqui for CD, por exemplo, CD também é um representante do segmento do vetor em questão. A notação que a gente usa para falar de vetores é a seguinte. Quando a gente conhece um representante de um determinado vetor, a gente pode usar esse representante para dar nome ao vetor. Então, a gente pode usar a notação, por exemplo, AB, para indicar que esse vetor aqui é o vetor que tem como representante o segmento orientado AB. Ou CD também, qualquer que seja, indicar um representante no nome. Ou a gente pode usar também letras minúsculas com uma setinha em cima. Essa setinha em cima vai ser importante para diferenciar os vetores dos números, por exemplo. Agora que a gente sabe formalmente o que é um vetor, a gente precisa determinar quem são as propriedades desse objeto, porque um vetor ele não é um objeto geométrico com propriedades imediatas, né? Ele é um conjunto de coisas. Então a gente precisa dizer o que seria o comprimento desse conjunto de coisas, o que seria direção e o que seria sentido. Mas, como um vetor é um conjunto de segmentos orientados que tem mesmo comprimento, direção e sentido, a gente pode usar a noção de comprimento, direção e sentido que já foi atribuída a cada um de seus elementos para definir o próprio conjunto. Então, a maioria das propriedades vai ser dada pelos representantes daquele vetor. Por exemplo, eu listei algumas aqui, outras a gente vai ver mais para frente. O que seria a norma, ou comprimento de um vetor? Como todos os segmentos orientados que representam um vetor têm mesmo comprimento, direção e sentido, então eu posso definir que a norma de um vetor é o comprimento de algum de seus representantes. Certo? Como todos têm mesmo comprimento, isso define o comprimento do vetor. Da mesma forma, eu posso definir o que são vetores paralelos. Quando é que dois vetores são paralelos? Dois vetores são paralelos quando existem um representante do primeiro vetor, outro representante do segundo vetor, e esses dois representantes têm mesmo sentido. Então, quando isso acontece, eu digo que os vetores são paralelos. Certo? A gente pode definir sentido, a gente pode definir ângulo, a gente pode definir uma série de outras coisas para vetor partindo desse mesmo princípio, partindo do princípio de escolher um representante e determinar como seria a comparação através de representantes. Alguns casos particulares de vetor, que a gente vai só dar os nomes, são, por exemplo, os segmentos orientados, são, por exemplo, os vetores do tipo AA, BB, certo? Que vetores são esses? Eles são vetores onde os representantes são segmentos orientados nulos. Esses vetores eles vão ganhar justamente esse nome por causa disso, vão ser chamados de vetores nulos, e a notação que a gente vai colocar para eles é justamente o zero com a setinha em cima, e é importante essa setinha para a gente não confundir com o zero número real. Outro caso importante que a gente precisa colocar aqui como caso particular é o caso do vetor oposto, certo? Então, se eu tenho um vetor U, o que seria
o oposto de u, ou seja, o vetor que a gente vai chamar de menos u. O oposto de u é um vetor que é paralelo a u, tem mesmo comprimento que u, mas u e seu oposto têm sentidos contrários, tá certo? É muito importante a gente tomar cuidado com essa notação aqui, porque esse menos ele não indica uma operação algébrica de diferença, ou a mesma coisa quando a gente coloca um menos na frente de um número real. Aqui, a gente está definindo um vetor com propriedades geométricas. Se eu conheço um vetor u, o vetor oposto a ele, que é chamado de menos u, é um vetor com propriedades geométricas como as que a gente definiu, tá certo? Claro que mais na frente a gente vai justificar por que a gente usou a mesma notação, tá certo? E faz sentido, mas até lá, esse menos u indica o oposto, ou seja, é um vetor que tem sentido contrário, tá? E é fácil notar que se eu tenho um vetor AB, ou seja, um vetor representado pelo segmento orientado AB, o oposto do vetor AB é o vetor que tem como representante o segmento BA, tá certo? Vocês podem verificar isso aqui com um exercício para ver se vocês entenderam exatamente a ideia da coisa. O que é um vetor unitário? Um vetor unitário é um vetor que a norma é 1. É simples assim. Então, se a norma de U é 1, então a gente diz que U é unitário. Tá bom? Agora que a gente já sabe o que é vetor, já sabe as propriedades, viu aqui alguns casos particulares, a gente vai partir para as operações básicas que a gente pode fazer com vetores. E, assim, apenas para fins de discussão, é importante a gente observar que a utilização de números reais para caracterizar grandezas escalares ela é bastante oportuna, porque o conjunto dos números reais ele vem com operações. Essas operações elas têm propriedades que facilitam que a gente resolva problemas envolvendo grandezas escalares, certo? Então, para tentar fazer a mesma coisa com vetores, é importante que a gente consiga incorporar aí também operações, e essas operações tenham boas propriedades para a gente poder fazer conta para resolver problemas de geometria, certo? Então, a gente vai começar agora a definir as operações básicas em um conjunto de vetores. Vamos começar pela adição. O que seria a adição de dois vetores? Então, para definir adição, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro é importante entender o que é uma adição, tá certo? Uma adição de vetores, certo? A gente vai usar esse nome porque ele vai ter propriedades muito parecidas com a adição de números reais, por exemplo. É nada mais do que uma operação binária, ou seja, é uma operação que vai pegar dois vetores e vai retornar um terceiro vetor, que é o que a gente vai chamar de vetor soma, certo? E como é que a gente vai definir esse vetor soma? A gente vai usar o critério da representação, tá? Se a gente escolher representantes apropriados, a gente é capaz de encontrar um representante para o vetor soma, e é assim que a gente vai fazer. Então, dados dois vetores U e V, eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher representantes de U e de V com essas características. Que características? Eu posso escolher um representante AB de U e um representante BC de V, e perceba que essa representação ela foi escolhida de modo que a origem do representante de V é exatamente a extremidade do representante de U. Então, escolhidos esses representantes para o vetor U e para o vetor V, eu posso definir que o vetor soma de U com V é aquele que é representado pelo segmento orientado AC. Certo? Então, esse é o esquema da soma, né? É como se você pensasse cada vetor como um deslocamento, e quando você compõe esses deslocamentos, você tem a soma dos vetores, certo? Então, se o vetor U ele vai de A para B e o vetor V leva de B para C, então o vetor soma vai ser só a composição desses deslocamentos, vai levar de A para C. Dá até para formular uma expressãozinha que talvez facilite aqui. Para somar os vetores U e V, eu escolho os representantes dessa maneira. Que maneira? De maneira que a extremidade de um é a origem do outro. E aí, se eu quero computar a soma, basta tirar o elemento em comum que está aqui no meio, separado pelo sinal de adição. Uma observação importante que a gente precisa fazer é que não ache que pela questão da representação a gente só pode somar vetores que tem aquela representação. Blá, blá, blá. Não. Qualquer par de vetores pode ser somado.
A questão é que se eu quero encontrar um representante para o vetor soma, eu preciso usar representantes apropriados dos meus vetores, certo? Então, todo par de vetores pode ser somado, mas eu preciso dos representantes apropriados para encontrar um representante para a soma, tá? A outra operação que a gente tem nos vetores é a multiplicação por escalar, certo? Que é uma operação um pouco diferente. Aqui a gente tem uma operação que recebe não mais dois vetores, mas vai receber um número real e um vetor, e vai ter como resultado um novo vetor, que vai ser o vetor que a gente vai chamar de produto do escalar com o vetor, certo? Como a gente já tem uma ideia intuitiva acerca do que é uma multiplicação por escalar, vetor não é uma palavra nova para quase ninguém, então a gente vai só formalizar essa ideia, tá? É só para lembrar vocês, né? Se eu chamar essa setinha aqui de U, o que é que a gente espera de uma multiplicação por escalar? A gente espera que a multiplicação por escalar ela seja um objeto, seja uma operação que altera o tamanho da seta, né? Mudando ou não o sentido a depender do sinal do número que a gente colocou. Então aqui, por exemplo, a gente tem um vetor U. Já esse outro aqui é um vetor que, se vocês observarem direitinho, vão ver que ele é paralelo a esse primeiro. Tem sentido contrário, mas tem o dobro do tamanho. Então, como ele tem o dobro do tamanho e aponta para o outro sentido, então a gente vai dizer que esse cara aqui é o vetor menos 2 vezes U. Por quê? Porque é o que eu obtenho quando eu pego o vetor U, dobro o tamanho, sem mudar a direção, e mudo o sentido. Já esse outro aqui, ele tem 3 vezes o tamanho de U, e aponta no mesmo sentido. Então é natural que a gente entenda esse aqui como sendo o vetor 3U, porque ele não muda o sentido e aumenta em 3 vezes o tamanho. Certo? Então essa é a ideia intuitiva acerca da multiplicação por escalar. Mas como é que a gente define isso de uma maneira apropriada? Então, se A é um número real, o vetor produto de U com A, qualquer que seja o U, é dado da seguinte forma. Como a questão de direção e sentido está atrelada ao vetor ser não nulo, então a gente vai precisar definir o caso do vetor nulo à parte. Se U é o vetor nulo ou A é o número zero, então eu vou definir aqui que o produto de A com U é zero. Certo? Então, por definição, se um dos elementos for zero, seja o vetor nulo ou o escalar, então o produto é zero. Mas, no caso em que esses dois são diferentes de zero, então eu vou definir da seguinte maneira. A vezes U é o vetor que, primeiro, ele é paralelo a U, ele tem a mesma direção que U. Como todos os casos aqui, todos eles são paralelos entre si. Segundo, ele tem mesmo sentido que U, se o escalar for positivo, que é o caso aqui de U e 3U, e tem sentido contrário se o escalar for negativo, que é o caso desses dois aqui. E por último, quem é a norma do vetor produto? A norma do vetor produto é, por definição, o módulo do escalar vezes a norma do vetor, que é o que vai fazer essa questão do aumento ou diminuição do tamanho, né? O tamanho do vetor vai mudar de acordo com o escalar, seguindo essa relação. Então, se eu multipliquei o vetor U por menos 2, então a sua norma vai aumentar por módulo de menos 2, ou seja, vai multiplicar por 2. Se eu multiplico por 3, um vetor, então a sua norma vai multiplicar pelo módulo de 3, que é 3 também. Essas operações aí, do jeito que a gente definiu, a adição e a multiplicação por escalar, elas são muito boas porque elas têm propriedades muito semelhantes da soma e do produto de números reais que a gente vai ver agora e vão ser propriedades muito úteis. E essas operações são as seguintes. Com relação à adição, a gente tem o que a gente chama de associatividade, né? Ou seja, se eu somar U com a soma de V com W, eu vou ter um resultado igual se eu somar primeiro U com V e depois somar com W. Tem também a comutatividade, que diz que não importa a ordem que eu somo, se eu somo U com V ou V com U, o resultado vai dar o mesmo. Existe um elemento neutro da adição de vetores, certo? Esse elemento neutro é único, existe um único vetor que somado com qualquer outro não faz nada, e é natural que a gente imagine que esse vetor vai ser o vetor nulo, isso dá para se verificar.
Tá? Então, o elemento neutro da soma é o vetor nulo. E, dado qualquer vetor U, existe um único vetor V que, sempre que eu somo com U, dá zero. Então, é natural que a gente também suspeite que o vetor que vai fazer esse papel seja o oposto de U. Isso é algo que é possível de verificar também. Já com relação à multiplicação por escalar, a gente tem duas distributividades. Né? Então, se eu multiplico um escalar por uma soma, essa soma ela pode ser distribuída entre os elementos da soma. Mesma coisa se eu tiver uma soma de escalares que multiplica um vetor. Tá? E é importante observar que se a gente olha essa igualdade no sentido contrário, ela é equivalente a colocar em evidência. Né? Se eu tenho αU mais αv, então eu posso colocar o alfa em evidência. Já se eu tiver αU mais beta-U, eu posso colocar um U em evidência. Certo? Além disso, existe um único número real que serve como elemento neutro da multiplicação por escalar, e é natural que esse número seja o número 1. Né? Se eu multiplicar um vetor por 1, a gente espera que ele não faça nada. E por último, tem a associatividade da multiplicação por escalar, que ela, assim, é preciso tomar um pouco de cuidado com o que está colocado aqui, porque, embora eu tenha usado a mesma simbologia para multiplicação por escalar, multiplicação por números reais, esses produtos todos aqui são diferentes. Certo? Então, por exemplo, aqui eu estou multiplicando alfa com beta, então eu tenho uma multiplicação de números reais. Já aqui, eu estou multiplicando o resultado do produto de alfa com beta, que é um número real, por U. Então, isso aqui, na verdade, é uma multiplicação por escalar. Enquanto que aqui eu tenho duas multiplicações por escalar, né? Aqui e aqui. Então, é importante observar que essa propriedade aqui é justamente a propriedade que faz a relação entre a multiplicação de números reais e a multiplicação por escalar. Então, a adição e a multiplicação por escalar, ela tem essas 8 propriedades aí, tá certo? Que, embora elas pareçam um pouco óbvias, simplesmente por a gente ter usado os símbolos de adição e de multiplicação, é preciso lembrar que todas elas foram definidas através de parâmetros geométricos. Então, elas não são operações igual à adição e à multiplicação. Elas têm propriedades muito parecidas, mas elas precisam ser verificadas, porque elas foram definidas de uma maneira um pouco diferente, certo? Mas para a gente não perder muito tempo, eu vou verificar só algumas para que isso possa ser ilustrativo para vocês e vocês consigam resolver problemas dessa forma. Então eu vou mostrar só algumas. Eu vou demonstrar aqui a propriedade 1 e eu vou demonstrar também a propriedade 3 da multiplicação para ficar uma de cada um. Tá? Começando pela propriedade A1, a gente vai fazer o seguinte: como eu defini soma através de representação, então nada mais justo que para mostrar essa propriedade eu escolha representantes e verifique a igualdade, certo? Então, por exemplo, se o vetor U tem como representante o segmento orientado AB, V tem como representante, aí vamos com calma. Lá na propriedade eu vou precisar somar U com V. Então, se eu vou somar U com V, eu preciso que a origem do representante de V seja a extremidade do representante de U. Então, V tem que ser alguma coisa do tipo BC. E, da mesma forma, como eu vou somar V com W, eu preciso que o representante de W tenha a origem na extremidade do representante de V. Então, W tem que ser alguma coisa do tipo CD. Então, eu escolhi representantes apropriados para que eu possa somar. Então, agora eu posso verificar a expressão que está lá na propriedade A1. Então, vamos primeiro verificar quanto daria se eu somasse U com V mais W. Quanto daria o resultado dessa conta? Então, se eu colocar os representantes aqui e usar a fórmula que a gente viu lá quando a gente falou de adição, eu vou ficar com AB mais BC mais CD. Só que dentro do parênteses a gente sabe somar. A extremidade de um é a origem do outro, então eu posso tirar esse ponto em comum e vai ficar só AB mais BD. E aqui eu também consigo somar porque
a origem do outro é igual à extremidade do primeiro, então isso vai ser AD. Então, fazendo a conta desse jeito, o resultado vai ser AD. Já se eu fizer a conta do outro jeito, o que é que eu vou encontrar? Se eu fizer U mais V mais W, o que é que eu vou encontrar quando eu fizer isso? Eu vou encontrar o seguinte, se eu substituir, vai ficar B mais BC mais CD. AB mais BC, a gente já sabe que é AC mais CD. E AC mais CD, a gente já sabe que é igual a AD. Então, no fim das contas, fazendo primeiro U mais V ou fazendo primeiro V mais W, o resultado final foi exatamente o mesmo. Então, a conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que não importa a ordem. Eu posso fazer primeiro U mais V e depois somar com W, ou eu posso fazer V mais W e depois somar com U. Não importa. No fim das contas, a gente pode até escrever assim só. U mais V mais W. Porque já que a ordem não importa, eu posso escolher aquela que seja mais fácil, que seja mais interessante para mim. Certo? Então, com isso, a gente verificou a propriedade número 1 da adição, que é a associatividade. Agora vamos para a questão do elemento neutro da multiplicação por escalar. E essa é uma propriedade que é um pouco complicada, porque ela parece meio óbvia, né? Se eu definir uma multiplicação por escalar, naturalmente multiplicar por 1 não deveria fazer nada. Mas é importante que a gente verifique que ela é verdade, certo? Então, para isso, a gente vai dividir a demonstração em duas partes. Tá? A primeira parte vai ser verificar que existe um elemento da multiplicação por escalar e esse elemento da multiplicação por escalar, como a gente vai ver, é o número 1, é o escalar 1. Tá? A outra parte da demonstração vai ser verificar que não existe outro número real que faz isso. Certo? Então vamos começar com a verificação de que 1 de fato é um elemento neutro da multiplicação por escalar. Para mostrar isso, basta a gente verificar que, para qualquer que seja o vetor V, ele vai ser igual ao vetor 1 vezes V. Ou seja, vai ser um vetor com o mesmo comprimento, direção e sentido. Como a multiplicação por escalar ela foi definida em termos dessas propriedades, então se eu quero comparar V com U vezes V, é natural que eu pense em comparar essas propriedades lá. Tá bom? Então, vamos lembrar como é que a gente definiu multiplicação por escalar. Primeiro, a gente observou o seguinte. A gente observou que se o número for zero ou o vetor for nulo, então o resultado tem que dar zero, né? Por definição. Então, naturalmente, a gente vai ter que dividir isso no caso em que V é zero e V não é zero, para que a gente possa comparar as coisas. Então, vamos começar com se V é o vetor nulo. Se V for o vetor nulo, o que é que acontece? Quanto é que vai dar 1 vezes V? Ora, por definição de multiplicação por escalar, isso é 1 vezes 0, que é 0, porque o vetor é o vetor nulo. Só que 0 também é V. Então, no caso em que V é o vetor nulo, 1 vezes V dá sim igual a V. Então, a gente já checou a primeira parte. Para a segunda parte, a gente tem que fazer o seguinte. O que é que acontece se V não for zero? Ora, se V não for zero, então o vetor 1 vezes V ele é dado com comprimento, direção e sentido lá da definição. Então, a gente vai ter que comparar esses dois nessa linha. Então, se V é diferente de zero, então, observe o seguinte. Primeiro, note que 1 vezes V e V tem mesma direção. São paralelos. Por quê? Como é que a gente consegue chegar nessa conclusão? Ora, 1 vezes V é o produto do número 1 pelo vetor V.
E, por definição, se eu multiplico um vetor por escalar, eu mantenho a direção. Então, eles têm a mesma direção. Segundo, 1 vezes v e v tem mesmo sentido. Por que que 1 vezes v e v tem mesmo sentido? Porque 1 vezes v é v multiplicado por um escalar e esse escalar é positivo. Então, o sentido é preservado. E, por último, quem é a norma do vetor 1 vezes v? A norma de 1 vezes v, por definição, é módulo de 1 vezes a norma de v, que por sua vez é igual à norma de v, porque o módulo de 1 é 1, tá certo? Aqui a gente não precisa de cuidado, porque aqui a gente está multiplicando dois números reais. O módulo de 1 é 1, se eu multiplico qualquer número por 1, não faz nada, certo? Então dá isso. Então veja a conclusão que a gente chegou. Seguindo a definição de multiplicação por escalar, a gente verificou que, em qualquer que seja a situação, o vetor 1 vezes v tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido que o vetor v. Então, se esses vetores têm mesmo comprimento, direção e sentido, pela nossa definição de vetor, então eles têm que ser exatamente o mesmo vetor. Tá certo? Então, isso conclui a nossa demonstração no seguinte sentido. A gente verificou que 1 é um elemento neutro para multiplicação por escalar. Ou seja, se eu multiplico um vetor por 1, nada muda. O vetor continua exatamente o mesmo. Certo? Agora, a gente vai para a segunda parte, que é verificar o seguinte. É verificar que se é um elemento neutro, então, desculpa essa saída de tela. Então, tem que ser 1. Ou seja, que não existe outro número que satisfaça a condição de elemento neutro. Tá? E para fazer isso, é bem fácil. Tá? É só você ver o seguinte. Se existisse um outro elemento neutro, certo? Então a gente teria a seguinte situação. A gente teria que E vezes V é igual a V, qualquer que fosse o V. Tá? Se essas duas coisas são iguais, a gente tem 3 observações a concluir. A primeira é que esses vetores têm mesma direção, têm mesmo sentido e têm mesmo comprimento. Tá? Então, se a gente comparar essas 3 coisas, a gente vai chegar, obviamente, à conclusão que o E tem que ser 1, tá certo? Se a gente olhar para a direção, por exemplo, se a gente olhar para o comprimento, por exemplo, a gente observa que norma de E vezes V de E vezes V, que por definição é o módulo de E vezes a norma de V, e aí simplificando, pensando V como sendo um vetor não nulo, se isso é igual à norma de V, então eu posso cortar a norma de V com a norma de V e chegar à conclusão de que o módulo de E tem que ser igual a 1. Então isso me deixa duas possibilidades, ou E é 1 ou E é igual a menos 1, tá certo? Além disso, EV e V têm a mesma direção e mesmo sentido. Se ele tem mesmo sentido e ele é a multiplicação de V por um escalar, a única possibilidade é que esse escalar seja um escalar maior do que 0. Então, quando eu junto essas duas informações, só sobra uma possibilidade, que tem que ser 1. Certo? E aí isso conclui a nossa demonstração. Tá? O bom dessas propriedades é porque elas são razoavelmente intuitivas, o que traz coisas boas e coisas ruins. A coisa boa é que a gente vai se preocupar muito pouco quando a gente estiver operando com
com esses objetos, quando a gente estiver operando com vetores, porque boa parte das propriedades de som e multiplicação por escalar são parecidas com o que a gente faz com números reais. Ao mesmo tempo, isso também é um problema, porque por ser bastante parecido, pode parecer que todo e qualquer resultado é exatamente igual, tudo vai funcionar da mesma forma, e isso pode levar a algumas falhas e algumas conclusões erradas acerca da operação. À medida que a gente for avançando, a gente vai ver alguns erros possíveis que podem ser cometidos, tá certo? Por hora a gente vai focar um pouco mais na parte das semelhanças entre essas operações e as operações que a gente faz com os números reais, tá certo?